Olá, queridos alunos, vamos iniciar mais um encontro com vocês, dessa vez explicando metodologia e critério utilizados na codificação espírita. Tomo 1, módulo 2, roteiro 3. Por que estudar metodologia? Qual o interesse que teríamos abordar uma questão até de nível de faculdade, que são os métodos utilizados nas pesquisas? Como o cientista faz para encontrar a verdade? Como ele pesquisa? Quais são os elementos que ele se vale para poder estabelecer as suas leis, as suas teorias, as suas hipóteses, que vamos ver caso a caso, e entender como Kardec se posicionou. Então, explosão de ideia. Pelo fato de ter a doutrina espírita aspecto científico, pode-se deduzir que Allan Kardec seja um cientista? É uma pergunta que eu jogo para vocês. Naturalmente, Kardec não era um cientista, no sentido profissional, de especialista nesse ou naquele ramo da ciência, mas tinha cultura científica, espírito científico. Então, aí que advém que muitas vezes, por equívoco, se fala Kardec era um cientista. Não, Kardec não era cientista. Ele tinha o espírito investigativo daquilo que se apresentava. Aliás, foi esse espírito que leva Kardec a se debruçar nos fenômenos que se apresentavam, como lá atrás apresentamos para vocês, as mesas girantes, a questão da psicografia, as manifestações das reuniões espíritas, como se dava. Isso é que desperta o interesse de Kardec em querer investigar. Então, o espírito científico de Kardec, a serenidade e o equilíbrio. Encarou os fatos mediúnicos com equilíbrio imperturbável, sem negar nem afirmar a prioristicamente. Então, observe que o espírito de Kardec, essa serenidade e equilíbrio, é que nos é recomendado. Quantas e quantas vezes assistimos, irmãos, diante de uma manifestação mediúnica, diante de uma manifestação espiritual, fazer um barulho, fazer um show daquilo que está sendo apresentado, quando o que nos é recomendado é o equilíbrio, a serenidade para analisar o que está sendo apresentado. Aquilo efetivamente é uma manifestação espírita ou pode ser uma manifestação física, puramente física. Então, o domínio próprio, a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados. Ou seja, examinou, analisou, não se empolgue, aguarde, faça novos testes, repita aquela mesma experiência até obter o mesmo resultado. Isso é que Kardec nos recomenda. O cuidado na seleção das comunicações, nem tudo que recebemos são comunicações válidas. Muitas das vezes estamos diante de uma manifestação puramente do médium, puramente do veículo. Não tem nenhuma ligação com o mundo espiritual. Tem a ver com a manifestação do indivíduo. E isso nós temos que separar o joio do trigo. O que é essa manifestação? Prudência nas declarações, para evitar divulgação de fatos ainda não de todo examinado e comprovado. Isso é uma advertência para todos nós. Nas nossas redes sociais estão lotadas de informações que o espírito de A, B ou C deu a tal de comunicação e o irmão não teve a cautela investigativa de procurar examinar se aquilo efetivamente ocorreu, se aquilo efetivamente tem base para poder afirmar que é daquele subscritor da matéria ou da psicografia. E o irmão, inadvertidamente, quando não, às vezes até infantilmente, divulga nas redes sociais como aquilo fosse verdade. Então, Kardec recomenda a prudência nas declarações, a humildade. É outra característica científica de Kardec. Interessado na busca da verdade antes e acima de tudo. É isso que nós temos que ter quando estamos diante de um fenômeno, diante de uma manifestação espiritual. Temos a humildade de procurar a verdade. Não há um porquê não procurarmos essa verdade. Não tem problema, como falamos na aula passada, não tem problema que você negue 10 vezes uma verdade. O que você não pode é divulgar uma mentira. Não há problema que você efetivamente negue essas verdades que lhe são apresentadas, até que você tenha a certeza absoluta, até que passou pelo crivo da razão todo esse material. Não há problema. A gravidade reside quando,
Diante de um determinado fenômeno ou efeito, você divulga como sendo um efeito ou um fenômeno espírita, quando na verdade vamos descobrir que nada passou de uma manifestação física, nada mais passou de uma manifestação óptica. Enfim, as leis da física se apresentando ali, são luzes, são reflexos, são determinadas divergências de luz, né, que dão a parecer algo quando na verdade é puramente física, nada de espiritual. Então, o espírito e a matéria, segundo o Espiritismo, são duas constantes da realidade universal. Assim, o Espiritismo e ciência se completam reciprocamente. A ciência, no entanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Então, qual é o objetivo da ciência? Estudo do princípio material. E o objetivo do espiritismo? Conhecimento das leis do princípio espiritual. Nota que são duas situações distintas uma da outra, mas que se completam. Necessária para uma responder a outra, para uma materializar a outra, é preciso haver essa união da ciência e do espiritismo. O princípio espiritual reage incessantemente sobre o princípio material e vice-versa. Portanto, o conhecimento de um não estará completo sem o conhecimento do outro. A ciência, seu espiritismo, pelas leis da matéria, se acha impossibilitado de explicar certos fenômenos, pois ao espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Então observe que o mundo espiritual foi muito sábio ao nos apresentar essa doutrina, ao apresentar para Kardec essa doutrina, porque colocou os dois pilares importantíssimos da busca da verdade. Quais são esses pilares? A ciência e a doutrina, as mensagens espíritas. Então essas duas precisam necessariamente se completarem, precisam conversar. Aliás, a gente costuma dizer sempre, são os três pilares que nos revelam a verdade. É a ciência, a filosofia e a religião. Essas três vertentes precisam ter o diálogo delas, precisam conversar. E quando elas conversam, elas realizam maravilhas, elas descortinam, elas nos mostram a verdade. Então a ciência pode experimentar e manipular a matéria, mas os fenômenos espíritas originam-se na ação de inteligências, dotada de vontade própria, que não se acha subordinado aos nossos caprichos. Olha que bonito que nos é dito. Não, o mundo espiritual não depende das nossas vontades, dos nossos caprichos. Ele é independente. Como Chico nos fala, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Então muitos insistem em querer receber mensagens mediúnicas, quando na verdade não é o momento. O mundo espiritual não está subordinado à nossa vontade, muito ao contrário, somos nós que temos que subordinar as nossas vontades às vontades do mundo espiritual. É exatamente o contrário. E muitos irmãos que seguem essa doutrina insistem com essa teimosia de querer achar que o mundo espiritual está à vontade dele. E ele acha que a qualquer momento ele pode startar uma comunicação, ele simplesmente acha que pode parar, se concentrar e terá a mensagem. Não é assim que acontece. O mundo espiritual, quando deseja, quando a vontade dele de fazer a comunicação, fará. Caso contrário, nada vai acontecer. E aqueles que insistem em teimar ao contrário, acabam passando pelo ridículo, acabam passando por situações constrangedoras, porque eles vão revelar coisa que não é do mundo espiritual. É a vontade dele, diante de uma plateia, para não ficar envergonhado, revelam situações que não são mensagens do mundo espiritual. Nós vimos que Kardec, apesar de não ser um cientista propriamente dito, ele tinha um espírito cientista. Então, ele se utilizou desse espírito para poder investigar os fenômenos que estavam acontecendo e que estavam sem explicação. Mas para isso, ele utilizou sim de metodologia científica. E o que é a metodologia científica? O primeiro ponto dela é que ela fala que o empreendimento científico não deve assumir inclinações partidárias ou religiosas. Ou seja, não pode estar preso, não pode ter nada que aprisione as ideias. Então, nem religião, nem partidos, nem nada que possa tolir o pensamento livre. Ele tem que estar aberto. Então, a ciência
epistemologicamente é laica, ou seja, tem neutralidade de religião completa. E como é que é feita a metodologia científica? Primeiramente, são levantadas hipóteses, são ideias que tentam explicar um fato observável. A partir dessas hipóteses, se elas têm uma regularidade, se elas vão se amoldando àquela ideia principal, elas viram teorias, que são hipóteses que passaram pelo processo de averiguação de sua previsão. A partir dessas hipóteses, se ela tem novamente, se ela regularmente ela explica determinados fatos, são levantadas leis. Então, são hipóteses que explicam eventos que ocorreram com regularidade. Então, aí nós definimos hipóteses, teorias e leis. A partir desse conhecimento, Kardec se utilizou de métodos de análise científicas, que são métodos utilizados para definir o que é uma teoria ou o que é uma hipótese sem valor algum. Ou seja, se simplesmente aquilo só aconteceu uma vez ou poucas vezes, ou se realmente tem uma regularidade, se aquilo realmente se repete, se aqueles resultados se repetem. A partir da metodologia científica, várias correntes de pensamento foram criadas. Então, nós temos aí vários pensadores que colocaram a sua forma de enxergar a metodologia científica. Dentre elas, temos o empirismo lógico, que é o neopositivismo, que é um movimento filosófico que acredita nas experiências humanas como únicas responsáveis pela formação de ideias e conceitos existentes no mundo. Outra corrente é o inatismo, que é uma corrente de pensamento filosófico que acredita ser o conhecimento inato ao ser humano, ou seja, os indivíduos nascem com determinados conhecimentos, ou seja, eles já têm aquela percepção, aquele sentimento, eles já sabem que aquilo é daquela forma, ou seja, está dentro do ser. Para esse sistema, os indivíduos ao longo da vida recebem estímulos para que todo o conhecimento existente possa se desenvolver. O conhecimento seria transmitido através da hereditariedade. Observe que são modelos, né, são modelos científicos, são modelos, são teorias que foram formadas a respeito das investigações. Outra é o positivismo lógico. Ele surge no iluminismo e por esta linha de pensamento, uma hipótese só pode ser considerada válida se suas previsões puderem passar por um teste empírico, ou seja, se suas previsões puderem ser observadas ou sentidas pelos órgãos sensoriais. Para este sistema, toda teoria é válida até prova ao contrário, ou seja, se nada acontecer que contradiga aquela teoria, ela é válida. Outra corrente é o racionalismo crítico. Segundo ele, toda teoria deve ser falseada até verificar a sua legitimidade. Assim, toda hipótese deveria passar por severos testes de verificação de seus enunciados. Se a hipótese resistisse a uma tentativa de demonstrar que ela era falsa, ganhava o status de teoria. Temos o racionalismo de Descartes, que ele afirma que só é possível chegar ao conhecimento da verdade através da razão do ser humano. Por fim, temos o criticismo. Preceitua que a razão é imprescindível para se alcançar o conhecimento, não havendo a necessidade de recursos aos sentidos. É o ponto comum entre empirismo e racionalismo. Kant afirma que a sensibilidade e o entendimento são duas faculdades importantes na obtenção do conhecimento, sendo que a informação captada pelos sentidos vai ser modelada pela razão. E aí nós vamos começar a observar qual é a tendência de Kardec, qual a teoria que mais se amolda, onde ele nos convida sempre, sempre a colocar toda a manifestação, toda a notícia do mundo espiritual, colocar na mesa da razão. Então, por essas teorias, já podemos entender em que Kardec vai se pautar para trazer os estudos, para alinhar os seus estudos, para trazer comprovação, criar suas hipóteses, criar sua teoria, criar, por final, as leis.
Então, o método de investigação científica do fenômeno espírita, um método adotado por Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico, é o experimental, aplicado às ciências positivas, fundamentado na observação, comparação, análise sistemática e conclusão. Então, o Espiritismo procede exatamente como a ciência positiva, aplicando o método experimental. O que ele faz? Surgem fatos novos sem explicação conhecida. Então, ele está analisando mesa girante. É um fato novo. Ele observa, compara, analisa, remontando do efeito às causas, chegando à lei que os rege. Depois, deduz as consequências e busca aplicações úteis. Então, observe, foi apresentado para ele o fenômeno das mesas girantes, ele começa a comparar, ele faz novas experiências, aquilo efetivamente acontece e ele depois deduz as consequências e busca a aplicação útil. Que consequência que ele observou, que ele deduziu? Que aquelas mesas tinham necessariamente uma inteligência a governá-las. Uma inteligência não visível, mas que as governava. As mesas fisicamente não poderiam responder, mas havia um comando inteligente por trás disso. Aí ele deduz e busca as aplicações úteis. Que aplicações são essas? É quando o mundo espiritual começa a se revelar, quando ele começa a dizer que ele existe e ele começa a nos enviar mensagens verdadeiras. Olha aí, ele aplicando uma metodologia científica para a análise de todos esses fenômenos que lhes são apresentados. Então, a doutrina espírita não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, a reencarnação, o perispírito ou qualquer outro princípio da doutrina. Os fatos vieram antes. A teoria veio posteriormente explicá-los e resumi-los. Ou seja, tudo aquilo que se apresentava a Kardec eram fatos novos. E aí, dali, ele começa a analisar e criar teorias, onde ele consegue efetivamente resumir o pensamento do mundo espiritual. Então, o Espiritismo e a lógica indutiva. A estrutura lógica do Espiritismo é de natureza indutiva. Lembra de quem é esta base? Lembra das aulas atrás que conversamos? Era de Pestalozzi, que falava do conhecimento através da indução. Pois é a partir das observações dos fatos positivos que ele chega à realidade extrafísica. No entanto, o processo dedutivo está também consagrado na doutrina espírita. Então, na indução científica, chega-se à generalização pela análise das partes, da observação de muitos exemplos diferentes, os cientistas podem tirar uma conclusão geral. Foi assim que Kardec procedeu em relação à doutrina espírita. Então, o processo dedutivo está igualmente consagrado na doutrina espírita, já que o método científico exige que se combine indução e dedução. Então, Kardec nos afirma: nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvida todas as dificuldades daquela questão. Ou seja, vamos pegar as mesas girantes. Ele assistiu às mesas girantes acontecerem. O fato era gritante, aquilo acontecia. Ele examinou, não havia nenhum mecanismo, nenhuma atuação humana. E ali ele começou a observar que aquilo se repetia. Com muita constância aquilo acontecia, se repetia. E aí ele começa a fazer o quê? Fazer um encadeamento lógico dos fatos. Ele começa a dar explicações. E quando esgotava todas as fontes, todas as formas de invalidar aqueles fatos, ele dava como verdadeiro. O controle universal dos ensinos dos espíritos. Dois importantes critérios científicos foram adotados por Kardec na tarefa de reunir informações para a elaboração da doutrina espírita: a generalidade ou universalidade e a concordância dos ensinos dos espíritos.
Na generalidade das revelações, ou universalidade, como queiram, não será a opinião de um homem que se aliarão aos outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem como não será qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se vê impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos, que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Olha que interessante que Kardec nos apresenta quando ele discute a questão da universalidade, uma advertência que nos faz. Muitas das vezes recebemos mensagens, recebemos algumas psicografias e dizemos, é de fulano. Aquela teoria que foi apresentada pelo espírito A, B ou C, ele passou por o crivo da universalidade. Outros espíritos falaram a mesma coisa, outros espíritos aprovaram aquela teoria. Não, meu irmão. E aí você diz que aquilo é verdadeiro. Como aquilo é verdadeiro se não passou pelo crivo de diversos outros espíritos formaram a mesma ocorrente de opinião? E quando nós não nos baseamos nessa generalidade, nós cometemos um grave risco de passar pelo ridículo. Porque foi um espírito que falou. Que já falamos, quem disse que o espírito ele tem conhecimento de tudo? Quem disse? Não, ele não tem. O conhecimento dele é limitado de acordo com o seu grau de evolução. E não é o que ele está assinando embaixo que dá a autenticidade do seu conteúdo, e sim o conteúdo em si, o conhecimento daquele assunto é que vai dizer se aquela matéria efetivamente merece ser considerada como autor aquele espírito que subscreveu. Esse é o cuidado que a doutrina nos convida a ter. Concordância das revelações. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros em vários lugares. Então, como Kardec fazia? Ele lançava uma determinada pergunta e jogava ao mundo, ou seja, transmitia a diversos médiuns e esperava a resposta dessa pergunta. E quando essa resposta tinha uma concordância, é ali que ele vai aproveitar para codificar o Pentateuco, né, as codificações espíritas. Né? Ele espera a concordância dessas revelações, porque ele sabia muito bem que uma única informação poderia estar falseada, poderia não ter uma base científica. Então ele fazia a pergunta para diversos médios em diversos locais. Isso é extremamente importante, porque sim, dependendo da região em que você esteja, aquela informação ou aquela resposta pode vir contaminada, e quando ele espalha, quando ele abre esse leque e diz ao mundo que está a perguntar isso, a resposta vem sem haver a comunicação entre esses grupos, aí sim você tem uma autenticidade, você tem a segurança de dizer efetivamente esta resposta é válida. Ele esclarece também a Gênese que era, pois, necessário agrupar os fatos espalhados para se lhes apreender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para comparar, analisar, estudar as analogias e as diferenças. Vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas, individuais ou isoladas, das que tinha sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Então, observe o trabalho que Kardec teve em reunir todo esse acervo, todas essas informações. E como é bem colocado aqui na Gênese, ele se valeu de todas as classes de espíritos, todas, dos mais elevados aos mais inferiores, para efetivamente conhecer o que estava apresentando a ele, que mundo novo era esse, que fato novo era esse. Então,
é repetido, né, em a Gênesis, né, generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma de sua existência, de onde o resultado que todo princípio que ainda não haja consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante desta mesma doutrina. Então, olha que bonito, Kardec nos deixando mais aí uma dica, mais uma solidez nessa doutrina. Aquilo que não tem comprovação, que não passou pelo crivo da generalidade, que não há concordância do mundo espiritual, não é doutrina espírita. Pode ser qualquer coisa. Aliás, tem no movimento, lá no final, você vai ver que existe um movimento espírita que tem uma advertência sobre quando se forma os centros espíritas, o movimento espírita, melhor dizendo, né? Kardec faz essa advertência, que tenhamos cuidado. Aquilo que não passou pela generalidade, não passou pela concordância do mundo espiritual, não pode ser integrado na doutrina espírita. Ainda não recebeu, né, o aceite da doutrina espírita. Logo, algumas informações, alguns posicionamentos, muitas das vezes de espíritos até bem próximo a todos nós, de elevado conhecimento, mas que ainda não recebeu a sanção de toda a pleiade de espíritos, não pode fazer parte da doutrina espírita. Essa é a advertência que Kardec nos faz. Então, eu quero ser espírita. Ok, você tem que entender que para ser espírita você precisa seguir o ordenamento que é apresentado por Kardec. Ah, não, mas eu penso que... Eu lamento. A doutrina espírita é clara em relação a isso. E eu volto a repetir, até que em um sentido cansativo, né, em que a Gênesis nos fala: generalidade e concordância no ensino. Este é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma de sua existência, de onde resulta que todo princípio que ainda não haja consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Então fica aqui a advertência do nosso querido Kardec, nos mostrando qual o caminho a ser seguido. Os cuidados que devemos ter na divulgação dessa doutrina, nos seus estudos, né? Com que base nós devemos pontuar as manifestações que se apresentam, com que base eu devo analisar uma psicografia, ou até mesmo uma materialização, enfim, todos os fenômenos correlacionados com a doutrina espírita, eu preciso ter aquilo que se fala comumente, pé no chão. Eu preciso ter olhos cientistas, eu preciso ter uma metodologia e não divulgar fatos que eu não tenha a menor base, o menor conhecimento. Então vamos agradecer mais uma vez essa fantástica oportunidade que nos é dada de poder levar conhecimento a todos vocês, dividir com vocês esse conhecimento.